E os senhores estão prontos? Estão prontos. Raimundo é sempre pronto. É um versado em todas as ciências. Viu? Que bênção. Então vamos. Estou aqui aprendendo ali com o mestre Luiz Afonso. Boa tarde, senhoras e senhores, para mais um podcast Tudo Pode Sem Limite. Hoje nós temos a honra de receber o Dr. Raimundo Melo, médico, meu primo, grande estudioso, não só da medicina, mas das ciências afins e da espiritualidade. Uma boa tarde, Raimundo. Boa tarde, Luiz Jardim. Para mim é uma grande satisfação estar aqui nesse podcast e rever o primo Luiz Jardim pela pessoa idealista que ele é, por essa reserva moral, porque nesse mundo de tanta decadência a gente tem uma reserva moral realmente de admirar. Então eu quero parabenizar ele por esse trabalho de levar orientação às pessoas, para que a gente do caos se soerga, do incêndio, da destruição pelo fogo, surja a fênix, né? E nesse estado de renovação, de espiritualidade e de bem-estar e felicidade que é o que todos nós precisamos nas nossas vidas. Raimundo, você podia contar um pouco assim da sua formação, que você é médico, foi formado em 1974, tem especialização médica em pediatria e ao longo desse tempo você foi explorando as terapias interativas para agregar a cura e o bem-estar das pessoas, não só no seu consultório, mas na comunidade que você vive. Eu gostaria que você falasse sobre essa formação e essas especialidades em qual momento. Eu me formei pela Universidade Federal de Pernambuco em 1974. Naquele tempo, quando a gente se formava, tinha direito a optar por 2 especialidades. Então eu optei, porque no 6º ano, que era o sextanista, em que, doutorando, aí a gente frequentava 6 meses um hospital e 6 meses o outro, se quisesse fazer 2 especialidades. Foi o que eu fiz. Fiz a especialidade de clínica médica e pediatria. 6 anos depois de formado, eu era um médico assim frustrado, porque nós temos um ideal de cura, nós queremos chegar a uma cura. E a medicina convencional salva vidas, os remédios são fantásticos. Eu estou vivo hoje em dia graças ao recurso da medicina, porque precisei em alguma situação ser cirurgiado, ficar em UTI, etc. Então não tenho nada contra o convencional, mas o convencional só serve para aqui e agora. Para uma doença que vive se arrastando, o tratamento é muito frustrante para os clientes. Tem que usar uma droga a vida toda, sem uma esperança de uma cura e com os efeitos colaterais. Então muitas vezes a gente vê, como por exemplo aconteceu quando foi lançado um anti-inflamatório há anos atrás nos Estados Unidos chamado Vioxx. E esse anti-inflamatório, naquele ano que ele foi lançado, ele gerou mais mortes do que a AIDS. Foi 1.200 mortes, se não me engano. Enquanto que a AIDS, lá nos Estados Unidos, naquele ano, foi muito menos. Aí eu trouxe aquilo para a minha realidade. Eu não acreditei naquela estatística. Aí eu vi que naquele ano, clientes meus de AIDS não tinha morrido nenhum. E de efeito colateral de anti-inflamatório, não indicado por mim, mas indicado por colegas, tinha sido 2 tinham morrido e 1 tinha ido para a UTI, mas tinha escapado, para ver o que é o anti-inflamatório. Por exemplo, um conhecido meu estava com dores, o médico passou Cataflam, no máximo 3 comprimidos por dia, ele estava tomando esses 3 comprimidos por dia e não melhorou. Aí o médico disse, duplica as doses. Aí ele tomou 6 comprimidos por dia. Teve uma hemorragia digestiva e veio a falecer. Então aquele tipo de medicina, esse tipo de medicina não me completava. Por isso eu era um médico com 6 anos de formado, buscando fazer alguma outra coisa na vida, porque essa medicina restrita
não contemplava o meu espírito. Foi então quando o Dr. José Laércio do Egito, de saudosa memória, ele veio residir em Recife e com ele trazendo a homeopatia. Então o Dr. Laércio, ele fez um curso, promoveu um curso, ao seu próprio custo, né, sem custo nenhum para a gente, e ligado à homeopatia do Brasil, ao Colégio de Homeopatia do Brasil, e então ele deu esse curso, o primeiro curso de homeopatia aqui no Nordeste, e eu fiz parte desse curso. E então eu me tornei homeopata, que é uma especialidade médica. São 55 especialidades médicas e a homeopatia é uma delas. A homeopatia veio preencher uma grande lacuna, porque eu estava irrealizado com somente o ideal de cura do remédio químico. Foi muito bom para mim, mas graças a essa ânsia que nós devemos ter, a ânsia pelo conhecimento, ter uma angústia existencial, que é uma angústia que não é uma coisa patológica, doentia, é o desejo de desenvolver, de ir mais adiante. Se eu vim até aqui, mas eu posso ir mais adiante. Então isso deve animar todos nós, porque se a gente parar nessa estrada da vida, aí chega a depressão, chega a insatisfação com a vida. Então nesse processo eu conheci também a acupuntura, fiz o curso de acupuntura, a auriculoacupuntura, fiz buscando sempre mais a ozonioterapia, os florais quânticos, a medicina, não é medicina ortomolecular, é o tratamento ortomolecular, que é fantástico, porque veio complementar a homeopatia. A homeopatia é um tratamento de base energética. Nós vamos agir na energia. E o que nós somos é energia. A matéria, nós vestimos essa matéria, é como essa roupa. Essa roupa não sou eu. Então, assim a matéria que nós usamos, o corpo que nós usamos, mas nós somos um espírito, somos uma essência, somos uma energia. E a homeopatia age justamente nisso. Mas, como nós temos um corpo, esse corpo, para funcionar bem, ele tem que ter suas vitaminas, seus sais minerais, seus hormônios em equilíbrio. Quer dizer, essa prática ortomolecular, ela veio complementar o tratamento convencional. Porque o tratamento convencional é o que é que a pessoa apresenta? Tal doença, então eu vou tratar a doença, mas não está tratando o doente. Então, para o doente responder bem, ele tem que estar com suas vitaminas, seus sais minerais, seus hormônios em equilíbrio, para que ele tenha um resultado satisfatório. Então isso veio complementar muito a prática médica. E continuo nessa busca, sempre buscando mais para acrescentar o tratamento. Raimundo, no caso da homeopatia, né, essa especialização, você lembra quantos participaram desse curso do Dr. Laércio? Exatamente quantos, eu não sei, mas não me recordo com precisão. Mas assim posso te dar uma ideia. Uma sala deve ter umas 30 pessoas, uma sala como essa, talvez um pouco maior do que essa. Então a sala estava preenchida. Então devia ter uns 30 alunos nessa sala, mas ele tinha uma sala, uma aula por semana para o pessoal de Recife, que queria fazer homeopatia, e uma vez por mês, um final de semana, para as pessoas aqui do Nordeste. Então vamos dizer, talvez uns 60 foram formados por ele. Eu sei que a homeopatia, você tem a condição de manusear determinados componentes que fazem parte da natureza e que todas as pessoas, está contido em todas as pessoas. Eu me lembro uma época quando eu estava estudando direito lá em Caruaru e participava um pouco da tua farmácia, dessa coisa toda, e via como era que se manuseava essa energia. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a homeopatia, para que as pessoas tomassem conhecimento do que é, porque ainda hoje, mesmo tendo uma ciência centenária,
é muito pouco divulgada e muito pouco explorada para tratar o todo. Não sei se é por conta da sistemática da medicina, que hoje não é sempre em prol do dinheiro, não é? E a homeopatia poderia ser um alento e um custo muito reduzido e curar a pessoa como um todo. Eu acredito que eu não estou enganado nesse aspecto, mas aí faça aí uma consideração sobre essa questão. Então, com relação à homeopatia, é um tratamento de muito baixo custo e isso não é conveniente para a grande indústria farmacêutica, pelo custo. E os resultados são realmente muito interessantes. Mas há de se distinguir homeopatia de medicina doméstica, medicina caseira, de fitoterapia, que é o tratamento pelas plantas. Dando assim um exemplos, vamos pegar a camomila, vamos macerar a camomila e vamos colocar no álcool, no hidroálcool, água com álcool. E ali vamos deixar de repouso durante uns 15 dias e depois nós vamos coar. Então nós vamos ter a tintura de camomila. Se nós queremos usar um remédio, ou esses remédios que vocês podem encontrar tanto em farmácia como nas lojas de produto natural com o nome de tintura, é assim que é feita a tintura. Isso aí vem a ser fitoterapia. Se eu pego a camomila, faço um chá, eu estou usando tratamento pelas plantas, fitoterapia. Aproveito para dar uma dica muito interessante. Pegue caroço de abacate, seque ele, meia hora de sol, deixa ele seco. Tire aquela casca do caroço de abacate, rale ele com um ralador, coloque no vidro e coloque álcool comum a 70 graus e deixa ali em repouso durante uns 15 dias, apurando. Depois você coa e pode colocar num pulverizadorzinho para você pulverizar uma junta que esteja dolorida, um exercício que você fez que está dolorido. A grande vantagem disso é que, como é álcool, não é pomada, não é creme, não incomoda, não fica aquele melado. E você pode fazer isso várias vezes ao dia, sem nenhuma contraindicação. O resultado dessa prática, que não deixa de ser fitoterapia, porque é remédio de planta, é muito interessante. Não está curando, mas está aliviando. Isso eu tenho no consultório, e quando chega uma pessoa com dor, normalmente ele sai aliviado daquela dor, com uma dor de menos intensidade, ou quando não desaparece por completo. É bem interessante, mas é fitoterapia. Agora, nessa tintura da camomila, vamos tirar, vamos dizer, 1 ml dessa tintura e vamos colocar em 99 ml de hidroálcool, quer dizer, água com álcool, 70% de álcool, vamos dizer 30% de água. E vamos bater essa solução 100 vezes. O resultado disso é a camomila C1. Aí já é homeopatia, já não é mais fitoterapia. Dessa camomila C1, nós tiramos 1 ml, colocamos 99% de hidroálcool e batemos camomila C2, e assim sucessivamente. Quer dizer, quando chega camomila C12, aquilo foi diluído muitas vezes. Não tem mais química da camomila. E como é que esse remédio age? Por isso que as diluições a partir de C3 é mais de 1 milhão de vezes diluído o remédio. A partir de C3, C4, C5 e por aí vai, não existe mais matéria. Se colocar o contador Geiger, que mostra uma matéria radioativa, ali não tem mais matéria, devido à diluição. E como é que isso aí age? Age pela energia. Hoje em dia, a chamada memória da água, que foi confirmado que a água ela tem uma memória. Aquela velhinha que está lá no pé do rádio, com um copo com água, ouvindo a prece de um padre lá em São Paulo, com a fé, aquela água ela fica imantada dessa energia. Isso já é cientificamente comprovado.
é que isso que se faz nos centros espíritas da água fluidificada. Se coloca a água e recebe os fluidos, as informações. Isso já foi pesquisa comprovada de um japonês, que ele, só de colocar na água os rótulos com palavras negativas e com palavras positivas, e depois de algum tempo congelar a água, fotografar aqueles cristais da água e via que as palavras negativas, os cristais, eram uma coisa assim, a figura, vocês podem ver isso na internet, é uma figura triste, feia. Masaru Emoto, cientista japonês, demonstrou como o efeito de determinados sons, palavras, pensamentos e sentimentos alteram a estrutura molecular da água. A técnica consiste em expor a água a essas forças, congelá-la e depois fotografar os cristais formados. Sr. Emoto ficou terrivelmente interessado na estrutura molecular da água e o que a afeta. O recado É o da mais água. sensitivo dentre os 4 elementos. O Sr. Emoto pensou que poderia responder a eventos não físicos. Realizou então uma série de estudos, aplicou estímulos mentais e a fotografou com um microscópio de campo escuro. O Sr. Emoto imprimiu palavras, colocou-as nas garrafas Água de água destilada. destilada e deixou-as por uma noite. Esta primeira foto é uma foto da água Represa da Fujiwara Fujiwara. antes. E esta foto é a mesma água após receber uma bênção de um monge zen budista. Represa Fujiwara após Agora, oferta nessa de próxima prece. série de fotos. Esta primeira fotografia é uma foto da água destilada pura, só a essência de si mesma. Essas fotografias subsequentes, como podem ver, são todas diferentes. Esse é o Chi do amor. Chi do amor. E aqui podemos ver o obrigado. E as palavras positivas, elas tinham uma beleza, cada uma com sua beleza diferenciada, mas todas belas. Então, a homeopatia é esse tratamento que age na nossa energia vital. Nós temos uma energia que se reflete no corpo, então o remédio homeopático ele age nessa energia. E o que age nessa energia reflete no corpo.
Então, esse é o princípio da homeopatia, um tratamento energético com resultados impressionantes em diversas doenças. Às vezes as pessoas perguntam: o senhor trata de tal ou qual doença? Digo: se for gente, pode sentar na minha frente. Por quê? Não quer dizer que a gente vai resolver tudo, não quer dizer que a gente seja o top de linha, não é nesse sentido, não é exaltação, é porque nós sempre podemos ser útil. Se a gente não pode curar, a gente pode aliviar, pode amenizar, pode compartilhar, pode entender o paciente, dar as condições para que ele reaja melhor. Então, por exemplo, nós temos paciente se tratando de câncer. Eu não vou tratar o câncer com homeopatia, ele já está fazendo a quimioterapia, a radioterapia, mas com a homeopatia eu posso ajudá-lo para que as reações desagradáveis daquele tratamento sejam amenizados. Então podemos sempre ser útil com esses recursos que nós temos: a homeopatia, a ozonioterapia, a ortomolecular, essa prática de verificar as vitaminas, os sais minerais. Quando o médico procura ter esse conhecimento assim amplo, é como um mecânico que tem muitas ferramentas. Então, de acordo com cada caso, ele pode usar um ou outro recurso. Raimundo, eu sei que algumas pessoas têm características que na homeopatia se enquadra. Esses perfis psicológicos são como se fosse o perfil sanguíneo, linfático, colérico e faltou lembro já. Então, entendeu o que eu estou dizendo? Então, por exemplo, as pessoas, o sulfo, né, que é o enxofre. Sim. Então tem pessoas com a deficiência de sulfo que desencadeia nele uma característica psicológica. Eu Isso. gostaria que você fizesse uma digressão sobre essas principais, calcária carbônica, pulsatila, platina, licopódio, esses aí que eu me lembrei agora. Dentro da homeopatia existem 3 maneiras de se atuar. O médico, ele pode ser, como você está dizendo, um médico que ele age buscando o constitucional, ou seja, um remédio único que preencha todas essas condições. Ele pode ser um homeopata que age pelo alternismo, ora um remédio aqui, outro um de manhã, outro de tarde, outro de noite, ou hoje, segunda, quarta e sexta um remédio, terça, quinta, complementando, são os alternistas. E pode ser os complexistas. Os alternistas, ele, para chegar a essa conclusão do tipo da pessoa, normalmente é uma consulta assim muito demorada. Vamos dizer, eu tenho um colega nosso que age pela unicismo, remédio único, que uma consulta demora 2h30 para procurar todos os detalhes, a maneira de ser da pessoa. O inconveniente dessa prática em homeopatia é o tempo que se gasta, aí fica uma medicina não prática, porque aí o médico vai ter que cobrar mais também, e também pelo fato de ser uma coisa muito, muito subjetiva, de a gente encontrar o constitucional, porque às vezes a gente não sabe nem o nosso para saber do próximo, né? Então tem essa dificuldade. Aí temos a alternista, que alterna, uma coisa complementa a outra. Vamos dizer, a pessoa apresenta um determinado estilo que dá para você ter uma ideia. Vamos dizer assim, vou dar um exemplo. Nos vômica, eu vou falar com relação a esse que provavelmente é o meu constitucional, que é uma pessoa assim, não é devagar, não é rápida, mas pode se aborrecer com alguma facilidade. É uma pessoa que não gosta muito de ter medo, gosta de ser autônomo. Então, são umas características. O sulfo é uma pessoa assim muito comunicativa, é uma pessoa que tem mais tendência a ter situações de pele.
mas projeta muito e realiza pouco, né? Aí vamos para o fósforo. O fósforo, lembre-se do fósforo, acende rápido e também apaga. Então aquela pessoa que é muito entusiasta, etc., mas aquele pavio ele não dura muito, depois ele é sujeito a cair num estado de adinamia, de fadiga. O calcário é carbônico, é aquele devagar, muito assim, muito preciso, muito na fase intelectual, muito seguro de si, né? Pouco emotivo, aí seria o calcário carbônico. Eu posso dizer também que essa constituição ela pode variar um pouco durante a vida. E dentro dessa própria constituição, você tem aquele que é mais, vamos dizer, nós chamamos psórico, que são aqueles que estão um pouco mais para baixo, existe aqueles mais reativos. Então, na própria Constituição, existe o mais, existe o médio e existe o menos. É como se fosse assim, por exemplo, a astrologia, o signo, né? Tem aqueles que estão no meio, que são mais autênticos, então aqueles que estão mais próximos do signo ascendente, que tem algumas características do signo ascendente, e tem aqueles do signo anterior. Então, assim também na homeopatia. Então é uma coisa um pouco, vamos dizer, um pouco complexa, mas a gente tem alguns tipos que são assim muito fáceis de você pelo menos chegar perto. Por exemplo, as pessoas que têm muita mediunidade, aí ópio é um dos remédios, ópio, que é feito a partir do ópio, né? As pessoas autista se dá muito bem às vezes com ambragrísia, é um dos remédios, né? Então tem algumas coisas assim que a gente já tem uma ideia para onde caminhar dentro da homeopatia. Mas como eu faço mais o complexismo, que eu acho mais fácil, a crítica que se faz do complexismo é o seguinte: como você usou compostos homeopáticos, você usou 3 compostos, cada composto desse tem, vamos dizer, 7 componentes ou até 12 componentes. Então, numa receita eu passei 3 compostos, mas cada um tem 7, então eu usei 21 remédios. Aí os colegas perguntam: e aí, o que foi que você acertou com o quê? Eu não sei. Realmente eu não sei. Eu sei que acertei. E o paciente está aí, não está para fazer pesquisa, né? Então é o estilo de cada um. Ô Raimundo, no caso, essa prática são os nosóides? Os nosóides também faz parte dessa parte. Inclusive, antigamente, não existia vacinas naquele tempo, e aí se fizeram o coqueluchino, o sifilino, o tuberculino, né? Para tratar essas doenças, morbilino para o sarampo. E na homeopatia nós usamos vegetais, a maior parte é vegetal, mas usamos também, às vezes, o próprio tecido do organismo, usamos veneno também, que na realidade, quando parte para ser homeopatia, não é mais veneno. Por exemplo, tem uma cobra, que é uma serpente, melhor dizendo, que o veneno dela faz com que a pessoa fique tendo ondas de calor. Aquele calor ascendente, depois com a sudorese, depois com o frio. O que acontece com a mulher na menopausa. Então esse laquesis é o grande remédio para isso, né? É o grande remédio para essa situação. Aí, Raimundo, no caso, a homeopatia, para que as pessoas entendam melhor, o agente que provoca determinados sintomas é aquele agente que combate aquele mesmo sintoma, é isso? Isso mesmo. Dá um exemplo assim prático. A pessoa está descascando cebola, vai corizar, vai espirrar, vai lacrimejar. Aí o paciente está gripado, está apresentando esses sintomas, corizando, lacrimejando, espirrando. Chá de cebola. É como se fosse uma homeopatia. Claro, aí é fitoterapia, mas se a gente faz um remédio da própria cebola, vamos dizer, Allium cepa, que é a cebola, C3,
o C4, ou C5, ou C7, nessas diluições mais baixas, ele vai melhorar esses sintomas que a pessoa está apresentando. Aí, hoje em dia, está muito comum a história da ferritina. A mulher começa a cair o cabelo, a mulher, principalmente a mulher, por conta da menstruação. Aí tem uma menstruação copiosa, perde muito sangue na menstruação, não repõe aquilo adequadamente, então fica com a ferritina baixa. A ferritina diminui a sua energia, cai o cabelo, então ela pode se beneficiar naturalmente tem que ver qual é a causa disso, tratar, mas a nível de homeopatia, ali é falta de ferro, a gente vai usar o ferro MET 7CH ou 5CH, e vai estimular a produção de ferro, a absorção de ferro pelo organismo dela, para aumentar a ferritina. Já tem pessoas que têm a ferritina alta, e isso corre um risco, né? O fígado termina não aguentando esse excesso de ferro, e então a gente tem que diminuir. Um dos remédios que a gente pode utilizar a nível de homeopatia é o ferro metálico na potência 30. Então, na potência alta, ele diminui aquele metal. Na potência baixa, ele estimula o aumento, sem nenhuma razão tóxica. Isso a nível da nossa energia. E isso pode ser útil também para as pessoas que têm excesso de alumínio no sangue, aí vai usar o alumínio, que é a homeopatia 30CH, o mercúrio 30CH, para diminuir esses metais tóxicos. Raimundo, na homeopatia, eu sei que a diabetes ela pode ser de origem hereditária, uma carga genética que possa desenvolver a diabetes, mas por conta dos hábitos alimentares também. Então, o que poderia ser feito a nível de informação para os ouvintes para equilibrar essa questão da glicemia? Bem, a diabetes é uma situação realmente muito séria, e você tocou agora num assunto muito importante, que é a genética. Antigamente se pensava que a gente fosse vítima da genética, né? Fosse uma coisa assim que não tinha saída, é a genética, é assim da minha família. Mas hoje em dia nós descobrimos duas coisas interessantes. Primeiro, que existe a epigenética, quer dizer, está acima da genética. São coisas que podem modificar a própria genética ou anular o efeito da genética. A genética, no final das contas, no nosso organismo, ela vai ter um potencial de 20%, mas 80% cabe também à epigenética, aos hábitos de vida. E também outra informação importante é que a genética se pensava que é o barro com que você foi feito, você vai viver assim e vai morrer assim, que foi o barro com que você foi feito. Mas tudo na vida é movimento, então já se viu que a própria genética da pessoa vai se modificando ao decorrer dos anos. É uma modificação lenta, mas não deixa de haver essa modificação. Com relação à diabetes, então nós temos que utilizar, a doença ela é multifatorial, não é uma coisa só. Vários fatores estão ali. Então, a genética, a gente não pode agir na genética, mas a gente pode agir na epigenética, vendo as vitaminas, os sais minerais, os hormônios que estão ali presentes, né? Vendo as deficiências a esse nível. A homeopatia vai tratar a parte energética, a fitoterapia vai usar chás como auxiliar. Por exemplo, nós temos o jambolão. O jambolão, você encontra nas lojas de produtos naturais, é o chá da folha da azeitona preta. E tem outras, tem a chá da insulina, que é uma plantinha, né? Tem diversas outras plantas que têm essa ação na questão da diabetes. O mororó, a pata de vaca, né? São plantas que têm essa ação. Isso a nível da fitoterapia. Aí, a nível da nutrição, o nutricionista vai dar uma orientação mais específica com relação aos alimentos mais apropriados. Nisso aqui eu quero fazer
um parêntese, porque é uma coisa que o nutricionista tem que estar atento para fazer um sistema, não vamos dizer dieta nem regime, mas um estilo de vida que seja compatível com a realidade da pessoa. Por exemplo, eu fui um cliente meu foi a nutricionista, e então a nutricionista disse: olha, aqui é o seu regime, é a sua dieta. Primeiro, essa palavra não é muito agradável, regime e dieta. Por quê? Você não pode. Um dia, o espírito de porco que está dentro da pessoa manda tudo para aquele lugar e cai na gandaia, né? Então, agora, se você for conscientizando, como disse o apóstolo Paulo, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Trazer um estado de consciência, que é isso que a gente precisa, ter um estado assim de consciência. Se sentir livre, mas por opção, ver que não vale a pena ter determinados alimentos que são venenos. Então, aí esse cliente me dizendo, como outros também, que teria que ter contratar uma pessoa para cuidar dele. Então, estava totalmente fora da realidade. Tem que ser uma coisa dentro da nossa realidade, dentro do nosso dia a dia. Então, essa parte nutricional é muito importante para dar todo esse apoio. E o exercício, a atividade física. Essa atividade física, ela é muito valiosa, porque quando você está na atividade física, você está queimando a glicose. Nesse contexto todo, eu chamo a atenção, aconteceu comigo e com diversos clientes, de a gente estar pré-diabético, quer dizer, não era diabético, também não estava normal, estava a gente lá e cá, e com uma mudança dos hábitos alimentares, sair disso. Isso é reversível. Aí eu chamo a atenção do jejum intermitente. Pense numa coisa boa, o jejum intermitente. Agora, não pode ser feito assim de vez. Por exemplo, eu tomei café da manhã, eu almocei, mas só vou comer agora amanhã, pela manhã. Veja quantas horas. Não estou dizendo que ninguém faça isso, não. 12 horas, não? Mas o jejum intermitente é 12 horas. Então, antigamente, quando escurecia, não evitava de se comer. Escureceu. Então, vamos dizer que se jantasse uma coisa mais leve, vamos dizer 6 da noite, aí, se eu fosse comer de manhã, de 8 da manhã, já é mais de 12 horas. Já são 14 horas, né? Então, isso é muito bom, respeitar a noite, porque o corpo da gente vai se cansando durante o dia. Então, tem pessoas que almoçam muito bem, mas se for comer alguma coisa, por exemplo, come inhame no almoço ou no café da manhã, não sente nada. Comer o inhame de noite ou batata doce, aí sente azia, sente mal-estar, porque o tubo digestivo já está cansado. Então, à noite, procurar ter uma refeição a mais leve possível e se adaptando. E como o mestre chinês me ensinou assim, comer pouco, viver muito, é uma realidade. Tanta gente passando fome e as pessoas exagerando, e a pessoa também comer só por prazer. Está tudo tão ruim, tem tanto problema, meu Deus do céu, vamos ali para o shopping, rapaz, que comida boa ali tem. A pessoa não está às vezes nem com essa fome nem nada, mas um descarregar na comida, porque está tudo ruim, mas é tão bom comer. Quer dizer, não é por aí, gente. É preciso uma consciência na pessoa e buscar outros valores na vida. Eu acredito que grande parte das pessoas desencadeia as suas frustrações no prazer do alimento. É verdade. Não é? Então, aí a pessoa vai comer uma torta de chocolate ou um churro, alguma coisa que é 10 vezes mais do que o organismo suporta de açúcar, né? O açúcar dá muito prazer, mas é muito danoso. Eu acredito que Carlos V, quando morreu, o imperador dos Habsburgo, né? Na época, no século XVIII, ele deixou 5 kg de açúcar no tesouro dele, né? Porque se usava açúcar nessa época como remédio e muito pouco. Mas hoje, cada cidadão brasileiro consome mais de 15 kg de açúcar por ano. Você veja aí o exemplo, né? Raimundo, veja só, a gente fez
Assim, eu gostaria de informar também a duração dos remédios, das tinturas e das dinamizações da homeopatia. O remédio homeopático, ele é formulado em álcool. Então, ele normalmente tem uma duração normalmente de 4 anos. Mas, se a gente pegar assim, por outro viés de compreensão, provavelmente eles têm uma duração enquanto estiver ali no vidro, porque o álcool está ali numa diluição muito pequena, aliás, numa diluição bem razoável. Então, acreditamos que a validade da homeopatia seja enquanto ele está presente. E eu tiro isso também porque a farmácia mais antiga aqui da América Latina, que é a farmácia Sabino Pinho, em Recife, na Rua das Águas Verdes, a farmácia homeopática mais antiga aqui da América Latina. Interessante isso, eu morei lá perto. E eles têm homeopatia e que dão efeito desde o tempo da fundação. Sim, do século XIX. Século XIX. Então, realmente deve extrapolar um pouco a esses limites, até porque às vezes não fica muito fácil, a não ser com alta tecnologia, talvez a mais moderna, de você verificar a frequência energética de um remédio homeopático. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a acupuntura, a sua prática no conhecimento da acupuntura. Você vai dizer aos ouvintes o que é a acupuntura e a importância da auricupuntura. Inclusive, na época, eu tive a oportunidade de fazer o curso de auricupuntura com o Raimundo e o Dr. Laércio. Todas essas práticas antigas, milenares, merecem o nosso mais profundo respeito, porque são coisas que há milhares de anos estão presentes. Uma delas é a acupuntura, é o yoga, e se a gente analisar direitinho, isso veio sob inspiração divina. Como é que um homem, um ser humano ia bolar, realizar uma ciência dessa? Então, através daqueles mestres inspirados por Deus, eles verificaram, pelos dons psíquicos também, mediunidade, etc., se viu que existe canais de energia no nosso corpo, que o corpo não é somente essa matéria. Temos o corpo astral, e nesse corpo astral temos os canais por onde a energia ela se escoa, ela preenche o organismo. Inclusive, fazendo também um parêntese, às vezes a pessoa foi operada e ficou com a cicatriz, naturalmente, da cirurgia. Aquele lugar é um lugar de impedimento, de escoamento de energia. E por isso, hoje em dia, existe a terapia neural, que ainda não é bem aceita, etc., porque todas essas coisas novas, elas recebem uma reação das pessoas, porque nem todo mundo tem a mente aberta ou livre de preconceito para, antes de criticar alguma coisa, analisar, ter o bom senso. E o cientista, ele não pode ter ideia preconcebida, ele tem que observar as coisas para poder tirar as suas deduções, e baseado também na experimentação. Mas às vezes tem muito na própria ciência, nas indústrias, o choque de interesse pelo vil metal, né? pelo dinheiro. Então se aplica ali medicação à base de procaína ali na cirurgia, na cicatriz cirúrgica, e os resultados são muito interessantes em diversos casos. Então essa energia que percorre o corpo, esses canais de energia, são chamados meridianos, e eles têm os pontos de acupuntura.
Tem pontos assim realmente muito interessantes. Por exemplo, se a gente aqui na mão, aqui nesse ângulo, aqui tem um ponto que estimulado, ele é até dolorido. Esse ponto aqui, ele tem a ver com sintomas digestivos. A pessoa tem algum problema digestivo, comeu, não está legal, está meio nauseado e tal, massageia aqui esse ponto, que ele fica justamente nesse ângulo aqui. Então, tem vários pontos, faixa de uns 2.000 pontos, se não me engano, e esses pontos têm a sua referência. A pessoa está com uma dor de cabeça, aí pode aqui apertar e soltar, aqui no lobo da orelha apertar e soltar, apertar e soltar. Isso dá um reflexo. A pessoa está com uma crise de pressão alta, aqui atrás da orelha a gente pode ver um vasozinho com uma agulhazinha fina. A pessoa faz esse vasozinho sangrar. Aquele pequeno sangramento não é perfurar a orelha, é só puncionar algumas gotinhas de sangue que sai, já dá um reflexo no corpo de melhora assim de uma pressão alta. E se a gente olhar a orelha bem direitinho, eu tenho orelha lá de material sintético, né? E que mostra, se você olhar direitinho a orelha, é um feto de cabeça para baixo. Aqui no lobo da orelha é a cabeça, aqui é a coluna, aqui mais em cima os pezinhos do feto, aqui no meio o coração, o pulmão. Então tudo isso tem os pontos, e esses pontos podem ser detectados eletronicamente. Tem um aparelhozinho simples que com esse aparelho você detecta aqueles pontos. Então vamos dizer, uma pessoa está com problema na coluna, aí você pode colocar umas agulhazinhas bem pequenas nesses pontos. Pode usar também umas sementes para quem não quer levar uma picadinha, que isso é mínimo, né? Praticamente indolor. E aí então tem um reflexo na coluna. Um tempo atrás eu estava com uma situação aqui de coluna, e quando eu fui fazer a fisioterapia própria para isso, se verificou, ele até me chamou a atenção, que eu estava com uma lesãozinha aqui na orelha, justamente na parte da coluna, para ver que o corpo todo está relacionado. Então nós temos o que a gente chama somatoscopia. Temos regiões do corpo que representam o corpo todo. A mais notável somatoscopia é da orelha, porque é um feto de cabeça para baixo. Mas temos os pontos nos pés, temos na língua, temos em diversas regiões do corpo a somatoscopia, a representação do todo o corpo. Então você puncionando ali, estimulando ali, vai dar um reflexo. Eu me lembro, por exemplo, minha avó, às vezes, quando ela coçava o ouvido, tinha tosse. Então, e algumas pessoas acontece isso. Você vai coçar o ouvido, aí tem tosse. Ou alguma outra coisa. Você toca no ponto e refere. Você veja assim, por exemplo, os jogos amorosos, a dança do acasalamento, né? Também você está tocando em alguns pontos que parece que não tem nada a ver, mas chega lá. Boa tarde, senhoras e senhores. Depois que eu recebi o meu amigo, meu primo, Raimundo Melo, diante de tanta informação, diante de tanta cultura, eu resolvi partilhar com vocês um segundo podcast com Raimundo Melo e Medicina e Ciências Interativas. Meu muito obrigado, compartilhe e divulgue.